é tempo do melhor de Deus. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de viver o amor. É tempo de reconstruir. Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, uma igreja de atitude. O programa de hoje está maravilhoso, uma mensagem poderosa para a sua vida, uma mensagem que pode repercutir por todo o ano. Esse ano tem que ser o melhor ano da sua vida. Você tem que desejar, você tem que profetizar, você tem que fazer a sua parte para que isso seja uma verdade. Às vezes a gente fala assim, vai ser mais um ano que eu vou levando. Querido, vou levando não, vou fazer acontecer. Porque 50% da tua resposta não está nas mãos de Deus. 50% da tua resposta está na tua mão. Porque quem vai buscar Deus é você. Deus quer te abençoar, mas você que vai buscar Deus. Fala, Deus, me abençoa, derrama a tua glória na minha vida. Eu acredito no Senhor. Querido, você quer o quê? Que Deus faça, aí você não buscou, no final a honra é de quem? Você não buscou a Deus, a honra é tua, né? A honra é do vizinho, a honra é do colega, do chefe. Você tem que buscar que esse ano seja um ano de vitória na sua história. É a minha oração e a oração de toda a nossa igreja. Você sabe, tem culto jovem hoje, às 7h30 da noite. Olha, pode chegar um pouquinho antes, que tem lá um momento assim de comes e bebes, gostoso e tal. E depois tem o culto às 7h30, lá na nossa sede do Pontões. Arrebenta, bom demais. Um som gospel, uma música de primeira, uma iluminação. Olha, show, show. Você não vai se arrepender, jovem, não falte. E quero dizer que amanhã a gente tem 2 cultos, né? Um às 11 da manhã e outro às 7 da noite. Quarta-feira, o culto das mulheres, 6 horas, e às 7h30, a quarta profética. Você não pode deixar de usufruir daquilo que Deus tem dado à cidade, através da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Vem gente de longe de participar conosco. Você vai perder? A nossa igreja não é uma igreja de bairro, nossa igreja é uma igreja da cidade. Tem gente de tudo quanto é lado, congregando e sonhando com a gente. Eu te espero, que Deus te abençoe. Você que é de outra igreja, você que está lá firmado no Senhor, permaneça firme com o seu pastor, sua igreja, faça algo lindo aí, porque Deus tem um plano lindo para a sua igreja também. É tempo de reconstruir. Meus amados, eu preparei ontem para compartilhar com você algo que eu senti de Deus para a vida da igreja hoje. Algo que realmente eu queria falar assim do fundo do meu coração, e eu queria que Deus trouxesse uma palavra, uma esperança, um mover sobre a sua vida nessa noite. Entre todos os evangelistas do Novo Testamento, e nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, o mais organizado é Mateus. E Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta o sermão mais importante da história. Qual foi o sermão? O Sermão da Montanha. Eu sempre digo que se alguém quiser saber o resumo da Bíblia, ele precisa ler o quê? Sermão da Montanha. É claro, pastor, então vou ler só o resumo. Não, você não vai ler só o resumo. A Bíblia é muito mais coisa, mas se você quiser ter um resumo do que é a vida cristã, Mateus 5, 6 e 7. Mas quando chega no versículo 8, ele não vai falar agora das palavras de Jesus, ele vai falar dos fatos de Jesus. Em Mateus 5, 6 e 7, ele mostra a sabedoria divina nas palavras. Mas no capítulo 8, Mateus mostra o amor divino em ação. Ele sai das palavras e exemplifica em fatos, em ações, esse amor divino por nós. E quando ele vai relatar alguns milagres no capítulo 8, a gente começa a ter uma visão panorâmica do que é o poder de Jesus e o que Ele é capaz de fazer por nós.
Mas hoje nós vamos estudar apenas um desses milagres. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mateus capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, você vai oferecer a sua gentilmente. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Que Deus nos fale pela sua palavra, amém? Querido, esse momento é o momento imediatamente após a mensagem do Sermão da Montanha. Jesus está descendo a montanha, e quando está descendo a montanha, no meio daquelas multidões, um homem o aborda. Quem é esse homem? Um leproso. Ele se ajoelha diante de Jesus e ele fala uma coisa interessante. Ele vira para Jesus e fala assim: deixa eu te falar um negócio, se você quiser me purificar, você pode. Jesus ouve a frase do homem, toca nele e fala: quero ser limpo. O homem imediatamente é purificado de toda a sua lepra. Eu estava lendo um comentário sobre lepra. Olha a descrição desta doença no tempo de Jesus. Nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista, e durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Estas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas, os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixassem de olhar fixamente a outros. Ulceram-se as cordas vocais, e a voz se torna fônica, e a respiração sibilante. Pouco a pouco, o doente se converte em uma só massa de excrescências ulcerosas. Sua musculatura vai atrofiando. Esse tipo de lepra termina com o doente em uns 9 anos, ao final dos quais se perde a razão. O paciente entra em coma e finalmente morre. Meus irmãos, a doença mais terrível do tempo de Jesus é a lepra. Ela não tinha cura, ela não tinha medicação. Para a gente, às vezes, é difícil entender isso, porque no nosso tempo existe um monte de tratamento para a lepra. E a pessoa pode, inclusive, ser totalmente curada. Mas nessa época, não. A pessoa que estava leprosa, ela era considerada um morto-vivo. É questão de prazo, de dias, a sua vida acabar. Essa pessoa ficava isolada da sociedade para evitar contaminação. Cidades que tinham muros, como Jerusalém, impediam esses leprosos de adentrarem os seus arraiais. Não importava se tinha filho, mulher, se tinha criança, se tinha pai, se tinha mãe. Está com lepra, sai da cidade, segue teu caminho.
Como é que eu vou comer? A gente joga resto de comida lá de fora da cidade. Você vai no lixo e pega. O leproso era alguém extremamente sofredor. Agora, interessante, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre feito com coisas. Quando ele transformou água em vinho. Mas o primeiro milagre que ele faz para com alguém, para com um ser, para com uma pessoa, é esse. E é um milagre em que ele cura um leproso. Lepra na Bíblia é simbolismo do pecado. É interessante que de alguma maneira o texto está dizendo, se você quer as bênçãos de Deus, primeiro tire as suas lepras, tire o seu pecado, purifique-se. De alguma maneira o texto está dizendo que a gente nasceu pecador e que o problema maior da nossa vida é a lepra. Não apenas a lepra que pega na pele, mas a lepra que pega na alma, o pecado. Queridos irmãos, o que há de interessante nesse episódio, o que há de chamativo nesse episódio, o que há de importante, eu vejo dois momentos fundamentais nesse episódio. O primeiro momento é o momento da aproximação do leproso. O segundo momento é o momento da resposta de Jesus ao leproso. Analisemos o primeiro momento. Quais são as lições da aproximação do leproso? Primeiro, o leproso acreditou que ele poderia ser a bola da vez. Irmãos, um leproso não podia entrar na cidade, um leproso não podia falar com um rabino, com um mestre como Jesus. Um leproso, ao ser detectado junto das multidões, ele seria apedrejado. Se Jesus diz assim, leproso, todos pegariam pedras e ele seria morto a pedradas. Mas esse homem acreditou que Jesus tinha olhos para ele, independente do seu estado de lepra. Ele foi até Jesus, enfrentou tudo, venceu os bloqueios e acreditou, eu vou estar diante dele, porque mesmo que tenha um monte de gente limpa, cheirosa, mesmo que eu esteja com essas úlceras, esse líquido de pus derramado na pele, esse fedor, esse mau hálito incontrolável, ele vai olhar para mim. Eu serei a bola da vez, eu serei o alvo dele. Esse homem teve uma atitude de muita fé. Ninguém podia sentir-se impuro com a lepra e desafiar um sistema todo que repudiava o leproso, se não acreditasse, ele vai me dar atenção. Pode todo mundo dizer, você não vem aqui, você não merece estar aqui, mas ele disse, mas ele vai pensar diferente. Jesus vai olhar para mim, ele vai me dar atenção. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que por causa dos pecados que cometeu, tem muita gente que por causa dos erros que cometeu, tem muita gente que por causa das coisas erradas que fez, acha que nunca vai ser a bola da vez. Tem muita gente que acha que por causa das coisas que desperdiçou, das oportunidades que não aproveitou, nunca mais vai ser a bola da vez. Tem muita gente que acha que porque fracassou no casamento, fracassou com a família, fracassou no trabalho, fracassou com o dinheiro, nunca mais vai ser bola da vez, pois o leproso está dizendo, querido, eu estava todo imundo, todo fedorento, eu estava todo estragado, ninguém olhava para mim, mas Jesus olhou. Eu acreditei que eu ia ser a bola da vez, e fui. Jesus parou a atenção da multidão para olhar para ele. Por que você não acredita que você é a bola da vez?
Por que você não acredita que Deus não está nem aí para tudo que você fez de besteira, de ruindade, de coisa errada, de besteira, de perda que você fez na sua vida? Se você decidir ir até Ele, acreditando nele e dizendo: eu acredito no teu olhar por mim, o Senhor faz da minha vida a bola da vez. Pastor, mas eu me sinto acusado. Deixa eu te falar, sabe quem te acusa? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Pastor, mas quem me acusa normalmente são as pessoas. Então eu vou falar para elas: sai, diabo. Não, querido. As coisas que a gente faz podem trazer consequências, mas nós não podemos perder a visão que as acusações têm por estímulo maior a vontade do diabo de que você não acredite, que você, independente da história que você construiu, hoje, se você vai a Jesus, você pode ser a bola da vez. A bola da vez. Segundo lugar, segundo princípio da aproximação do leproso, o leproso foi de bola murcha até Jesus. O texto diz o seguinte: quando ele desceu o monte, grande multidão o seguiu, um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos. Ele foi até Jesus, Jesus passando, ele parou e ajoelhou. Ele foi de bola murcha. Ele não foi com humildade, ele foi humilhado. Você sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo assim: Jesus, eu sei que eu sou um lixo. Eu sei que a minha pele está podre. Eu sei que eu estou fedendo. Eu sei que o meu hálito é horrível. Eu sei que eu não mereço nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor quiser, o Senhor me cura, sabia? Se o Senhor quiser, o Senhor muda isso tudo. Ele não falou: Senhor, eu exijo. O Senhor vai me curar agora. Sai, pus. Ele não. Ele disse: eu sei que sou lixo, mas se o Senhor quiser, eu viro luxo. Se o Senhor quiser, o Senhor muda a minha história. A primeira coisa que o leproso dessa passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar. Agora tem um detalhe: o judeu, desde novinho, ele aprende o seguinte: nenhum homem se prostra diante de nenhum homem, a não ser diante de Deus. O ensino para o judeu é muito claro sobre isso. Meus amados irmãos, tem coisa mais profunda aqui. Quando ele se curvou e adorou, e o termo grego aqui é prosquém. Prosquém significa prostrar-se diante da divindade. Aquele leproso, ele falou assim: eu não estou me curvando porque eu sou um coitadinho e estou pedindo para ver se o Senhor faz alguma coisa. Eu estou me curvando porque eu reconheço que estou diante do Filho de Deus. Agora, é impressionante isso, porque o leproso não podia dizer isso a ninguém. Se ele fala: aqui está o Filho de Deus, meu irmão, já dá um problema na hora, porque todos estão esperando o Messias. Todos estão esperando aquele que tirará Israel do jugo dos invasores romanos. Jesus vai orientar para ele: não conta para ninguém não, vai lá no sacerdote lá você conta o teu milagre, mas não conta no caminho não, vai lá, dá tempo de eu sair de perto. Jesus sabia que não era hora de falar, senão eles poderiam ir lá pegar Jesus, falar: é o nosso rei, é o nosso rei. Os soldados romanos viriam, uma confusão tremenda, morte, problema. E as pessoas não entenderiam que Jesus não veio para reinar humanamente, ele veio para reinar espiritualmente. Então ele não fala: Jesus, eu sei que o Senhor é Filho de Deus, mas ele age como tal. Querido, enquanto eu não ver que sou frágil, enquanto eu não me humilhar, enquanto eu não me curvar,
eu não vou estar declarando que realmente eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. E eu nunca terei intimidade com Deus. Sabe um problema que eu vejo às vezes? Me desculpa, principalmente em alguns arraiais pentecostais, alguns, não são todos não, alguns. É que se fala tanto de vitória, só vitória, e não tem derrota. As músicas que tocam só aquela assim, os meus inimigos vão ver só, os meus inimigos vão ver, eu vou pisar na cabeça deles. E aí, é tanta coisa, e é tanta revelação, e tanto mistério, e tanto poder, e tanta coisa, que às vezes, em alguns lugares, algumas pessoas, estou falando de todo mundo não, elas correm o risco de viver uma esquizofrenia espiritual, acharam que são o que não são. Bem, amigos, vamos orar? Vamos pedir a Deus que complete essa obra na nossa história? Santo Deus, se tem algum enfermo, se tem alguém, ó Deus, em processo de divórcio, se tem alguém com uma crise existencial, uma dor profunda no coração, orando comigo agora, só posso pedir uma coisa, que o Deus de todo poder se manifeste. Simples assim é a minha oração, porque o Senhor ouve o nosso clamor quando é sincero, quando é honesto, quando é feito com fé. Senhor, eu creio que estou falando com Deus vivo. Eu creio que estou falando com aquele que tem a chave de todas as portas. Eu creio que estou falando com aquele que tem a chave para abrir o livro, como diz o Apocalipse. Aquele que tem o controle da eternidade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, será que tem alguém nesse momento me ouvindo que ainda não aceitou Jesus como o Senhor da vida e por isso não está buscando a leitura da Bíblia, não está buscando a comunhão dos irmãos, estar numa igreja do Senhor Jesus, uma igreja poderosa que prega o Evangelho? Salva agora, Senhor, essa vida, que muitos se rendam a Jesus e procurem uma igreja evangélica abençoada, séria, ainda hoje. Nós sabemos que tem muita coisa louca por aí, mas tem muita igreja séria, muito pastor sério. Abençoa, Deus, essa vida que ora comigo em nome de Jesus. Amém. Bem, mais um programa chegou ao fim e quero lembrar você, a sua ajuda é muito importante para a gente permanecer aqui. Amanhã às 8 horas tem outro programa, é sábado 7h30 às 8 e no domingo de 8 às 9. Sabe por quê? Porque você está com a gente. Colabore, nos auxilie, nos abençoe. Fique conosco, meu querido. Eu preciso de você. Basta você entrar no site tempodereconstruir.tv, clicar em contribuição e lá dizer assim, eu quero contribuir com R$100 por mês durante 12 meses. Você vai lá no cartão de crédito e faz isso. Faz agora, entra no site e faz agora. Ah, não, eu quero contribuir com uma oferta de R$500. Beleza, você pode chegar lá e falar, oferta. Quero com boleto bancário, vou imprimir um boleto e vou pagar no banco. Pode. Ah, não, eu quero ir lá e depositar numa conta corrente da igreja. As contas correntes da igreja estão lá. Tanto a do Bradesco, como a do Itaú, como do Banco do Brasil. Nos ajude. Eu conto com a sua ajuda. Que Deus te abençoe e até amanhã, porque amanhã às 8 horas é tempo de reconstruir. Não esquecem, hoje tem Biuan, o culto da juventude, bombado às 7h30 da noite. Estou contigo. Um abraço. Tchau. Hoje é tempo